Olá, amigos, bem-vindos. Sou Alexandre Mota e vou apresentar meu relato diário de um quase ex-misofônico. É a história início, meio e fim com os sintomas da misofonia. Então, assim, vamos lá. Essa apresentação ela foi realizada durante o evento do EISA, realizado a semana passada. E esta é uma versão exclusiva para a página da Associação Virtual Brasileira de Misofonia. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre o diário de um ex-misofônico. Bom, vou mudar aqui a tela. Quem é Alexandre Mota? A melhor forma de a gente saber quem é e como foi a história é contando desde o início, ou mais ou menos. Bom, tudo começa no ano de 1976. Corta. Tudo começa no ano de 1976. Eu tinha 6 anos. Esse é o dia 22 de dezembro, perto do Natal. E nós estávamos na apresentação de Natal da alfabetização. A peça era o Casamento da Raposa. E eu estava aí, nessa pose, segurando os sapatos para presentear a noiva, com febre e com dor de garganta. Já era o segundo ano de vida estudantil. Comecei no jardim e estava na alfabetização. Desde que comecei a ir para a escola, comecei a ter episódios mais frequentes de febre, gripe. Enfim, a gente tem contato com outras crianças. É natural no início da vida escolar acontecer isso. Pelo menos foi comigo, como foi com a minha filha. Então, por esses episódios serem tão frequentes, aconteceu o seguinte: eu chegava a ter febres muito intensas, que eu até delirava nessas febres. Eu tinha uma sensação das coisas atritando dentro da minha cabeça. Só como eu posso explicar isso? Então veio o ano de 1977. Fevereiro, foi prescrita uma cirurgia para mim de retirada das amígdalas. Ok, fiz a cirurgia. Logo após a cirurgia, tive uma inflamação persistente na garganta. Não foi aquela coisa de, você vai fazer a cirurgia e depois você vai no dia seguinte comer sorvete. Que nada. Nem sorvete, nem nada. Eu fiquei semanas sem poder ingerir um alimento sólido. Tinha que ser batido antes no processador, ou como eu chamava, liquidificador. E esses sintomas de dor, de inflamação, lembrou bastante. O meu médico disse que assim que a fome fosse maior que a dor, eu ia comer coisa sólida. De fato aconteceu. Só que durante esse meio tempo, eu comecei a ter uma sensibilidade auditiva enorme. Eu ouvia tudo de uma forma intensa. As pessoas falavam nesse tom de voz que eu estou falando, até mais baixo, incomodava meu ouvido, doía, como se tivesse um volume alto. Isso estava relacionado à intensidade de sons. Ok, foi baixando a inflamação, voltei a comer, fui voltando ao normal. Só que mesmo assim, eu comecei a continuar com algumas sensibilidades. A primeira coisa que eu percebi é que o assovio do meu irmão me incomodava muito e doía no meu ouvido. Essa é uma foto de 77. A anterior foi em dezembro de 76, essa foi em abril de 77. Eu estou aí rindo pro fotógrafo, mas na verdade alguém assoviou perto de mim e essa minha expressão aí é desagrado também. Eu estava me contraindo ao ouvir o assovio, o que me incomodava muito. E aconteceu uma coisa incrível.
Até então, eu nem percebia que as pessoas limpavam o dente por sucção, ou seja, chupavam os dentes. Nossa, que horrível! Esse som não existia para mim antes, eu não percebia. Mas passei a perceber e incomodava bastante. O assovio, chupar de dente. Depois comecei a perceber que som de lixa, principalmente lixa de unha, lixar paredes, lixar panela, varrer o chão, qualquer coisa que atritasse em superfícies sólidas, dava uma sensação, é uma sensação parecida com aquela quando eu delirava, inclusive. Então eu tinha esses incômodos aqui em abril. A partir daí, olha o que aconteceu. Criança, 7 anos, eu não tinha liberdade para ir e vir fora da minha casa, em todos os horários. Ia para a escola, em casa, e saía com meus pais. Dentro de casa, eu não tinha para onde fugir. Meu irmão mais velho, ele é adolescente, ele percebeu que o assovio me incomodava. Como eu tive todo aquele tratamento por causa da cirurgia, talvez por ciúmes, ele achou que eu, como caçula, um mimado, então eu estava fazendo aquilo para poder ter vantagens, né? Ter carinho, dengo, como o pessoal chama, de poder ter as vantagens de ser atendido pelas pessoas, ter mais cuidado. Então ele começou a assoviar perto de mim. E muito. Ou chupar dente, ele sabia disso. Eu não tinha como reagir, eu me encolhia todo, eu me tremia, eu me apertava. Aí eu comecei a rasgar páginas de livros quando eu ouvia alguém chupar dente, inclusive ele. Só que logo depois, isso de rasgar páginas foi piorando. Eu passei a arrancar todos os cílios. E supercílios, dos 2 olhos. Veja bem, começou em abril, em junho eu já estava arrancando de tanto que aqueles sons me incomodavam. E as pessoas não entendiam isso, né? Só depois foi aos poucos, minha mãe foi entendendo, meus parentes mais próximos, mas a maioria não entendia isso. De tanto eu puxar os cílios, evidentemente teve uma consequência. Ninguém sabia por que eu puxava os cílios, que era por causa dos sons. Eu não contava, até porque ninguém acreditava muito na questão de ser incomodado. Aí, fomos ao médico, diagnóstico aqui e ali, não. Meu diagnóstico foi alopecia. Alopecia é quando você perde parte do cabelo, tem alopecia aqui areata, tem alopecia total, você perde todos os pelos, ou parte deles. E a minha foi uma alopecia nos olhos, com uma causa desconhecida. Só eu sabia, na verdade. Mas, aconteceu o seguinte, para tentar identificar se era alopecia ou outra coisa, foram realizadas muitas radiografias da minha face. Sem necessidade, começaram a prescrever vários medicamentos, e o que eu usei muito, Madacelestone, que o princípio ativo é a dexametasona, tem que ler aqui se eu não consigo pronunciar, que é um corticoide. Eu usei durante anos esse corticoide, até porque eu fiquei sem cílios por muito tempo, eu puxava ainda. Em setembro daquele mesmo ano, 77, eu precisei usar óculos para proteger minha visão. Não tinha cílios para proteger, então podia cair poeira, cisco. E nisso, eu tenho uma foto aqui daquela época. Olha, Dia da Raça, 77, estudante aqui. Essa foto é antiga, não dá para perceber muito, mas eu estou de óculos e sem nenhum cílios. Bom, continuei a vida escolar nessa época, no meu caso era o primário, né? Agora é o fundamental, se não me engano. Eu não tinha grande dificuldade, porque colégio de freira, sala de aula, você podia fazer barulho, enfim. Já tinha abolido a palmatória há 2 anos antes de eu entrar, ainda bem, palmatória, mas ainda era muito rígido, né? Então você não tinha pessoas comendo em sala ou fazendo barulhos. E até porque eu ainda não percebia tanto, e na escola não tinha tanta dificuldade, em resumo. Passou os anos, aí vamos entrar em 81 a 89. Em 81 eu ganhei um gravador cassete. Para quem não sabe, o gravador, antes do CD, era um gravador que usava a fita cassete, que era uma fitinha magnética que você gravava os sons. Era uma revolução do disco de vinil para a fita cassete, você podia gravar músicas. E eu gravava com a fita cassete todos os sons que me incomodavam para 11 anos tentar analisar por que me incomodava. Aí eu fazia o som retroagir, trás para frente e nada.
né? Essa aqui é uma foto lá no pátio de casa, eu estou segurando um aparelho eletrônico, na época que eu gravava, tinha 11 anos aí. Passou um pouco, nesse mesmo ano meu irmão faleceu, foi um trauma, foi um choque na família, evidentemente para mim e para minha mãe. Em 83 eu passei a estudar piano, até porque eu tenho, né, ouvido absoluto, ou seja, se você tocar 10 notas no piano ao mesmo tempo no acorde, eu vou ouvir, perceber uma a uma, identificar, ou quando eu ouço música. Digamos que não é uma ótima habilidade para quem tem problemas com sons específicos, mas enfim, essa habilidade do ouvido absoluto me ajudou muito na música. Em 83 também eu comecei um hobby em eletrônica, porque eu achei uma revista na banca e dizia assim, bloqueio mental eletrônico, tinha a foto de uma pessoa, eu não tenho essa revista mais, uma pessoa e um bloqueio mental e os sons chegando. Opa, o que era aquilo? Eu comprei a revista, por causa dela, eu comecei a montar um circuito, que era o escudo mental eletrônico, cuja base teórica dele é que ele gerava ruído branco. Foi a primeira vez que eu ouvi falar em ruído branco. Ruído branco, para quem não sabe, em termos de acústico, é o som de moléculas chocando aleatoriamente. Por exemplo, você tem o som do mar, as moléculas da água se chocam aleatoriamente, aquele som do mar. Tem o som da chuva, as gotas se chocam, as moléculas da água, o próprio vento, e você encontra em outros chiados de TV. Enfim, esse circuito usava uma característica eletrônica que todos os componentes geram ruído branco, tanto é que tem que ter proteção para não ter esse ruído. E eu montei esse circuito. Um fone de ouvido, que eu tinha na época, era um mononaural, depois usei dois, bem pequenos. Só que não era prático, porque o circuito era grande. E em 83, digamos que nós não tínhamos componentes muito pequenos, né? E eu não tinha também dinheiro para isso. Ainda na década de 80, eu passei muitas horas dedicadas ao piano. Às vezes eu estudava 6 horas de piano. Isso me conferia muita habilidade em tocar. Mas estando no piano, numa sala, eu evitava estar exposto aos sons que me incomodavam. E fui estudar a escola técnica eletrônica, na esteira aqui de eu me interessar por eletrônica. E montei outros circuitos de ruído branco, um pouco menores, mas ainda não eram práticos. Muito bem, a década de 80 transcorreu, veio a década de 90. Eu vou abrir aqui. Eu comecei a cursar engenharia elétrica, também na esteira de fazer eletrônica. Indo para a faculdade, já tinha o quê? 20 anos, 20 anos. Eu já frequentava muitos ambientes, e esses ambientes me incomodavam. Tanto na escola técnica, nos colégios que eu estudei em primário e ginásio, principalmente os primários e ginásios eram escolas mais rígidas, escola técnica não tanto, mas na universidade você tinha gente de todas as formas, maneiras, cores. Legal, né? Pluriracial, pluricultural, pluritudo, religião diferente. Então pessoas diferentes, muito diferentes juntas. E eu passei a sofrer mais. Principalmente que eu não estava mais numa escola que você não tinha, que tinha problema de assoviar em sala. Eu já tinha professores que assoviavam em prova, eu não conseguia fazer. Então, muitos ambientes acadêmicos e de trabalho, comecei a trabalhar também, onde eu podia encarar sons que me incomodavam, infelizmente. Aí lá por ano de 92, eu tinha 22 anos, junto com outros estudantes de engenharia civil, de arquitetura, química, nós montamos um grupo de estudantes para pensar em vários produtos, soluções do dia a dia. Vou mostrar aqui, tem até uma foto. Foi uma reportagem feita pelo jornal do Conselho Regional de Engenharia. O título não foi eu que dei, foi o jornalista, que não era essa a intenção, né? Eram outros produtos. Mas ele deu esse título por causa dessa foto aqui. Uma lanternazinha, no caso não dá para ver, está borrada, porque é a antiga imagem. Um fiozinho, um fone de ouvido em concha. Ora, foi a minha invenção, baseada em alguns circuitos que eu achei em revista, e fui adaptando. Que era basicamente o seguinte: a lanterna tinha uma concha que fazia que os sons só fossem melhor captados em uma direção, igual uma parabólica. Eu amplificava esse som, então eu conseguia ouvir muito bem o som para onde eu apontava o dispositivo, né, amplificado. E usava um gerador de ruído branco, que eu mixava, eu
mudava o volume, eu conseguia com isso ouvir uma direção e não ouvir nenhum som nas outras direções. Muito prático para mim, que me incomodava muito com ruídos, né? Eu montei nisso e um fone de ouvido. Ainda era grande, eu não podia sair com uma lanterna e apontar para as pessoas, mas eu esperava fazer o TCC e bolsa, no sentido de ter recursos para poder fazer miniatura menor e de repente ter utilidade prática para outras aplicações. Não foi só isso que fizemos, foram outros produtos. Só que aí aconteceu uma coisa. Desde os 17 anos, a minha visão começou a piorar. Nenhum diagnóstico, até que em 91 eu tive o diagnóstico de ceratocone, que é a córnea que fica em formato de cone. Aí vocês lembram que eu usei muito corticoide, dexametasona, sem necessidade? Então ainda não se sabe se foi por isso, né? Se a causa foi congênita ou se foi por esse uso do medicamento, radiografia da face, enfim. Eu sei que eu tive que fazer um transplante de córnea porque eu não estava enxergando bem. Quer dizer, que tem uma ligação no mapa mental, ó, ligando aqui ao possíveis causas da minha cirurgia. Haveria uma relação? Isso nunca ficou fechado. Isso me fez parar um ano a universidade. Quando eu voltei, nossa, eu estava mais sensível e os ambientes que eu frequentava na universidade estavam piores. Eu não conseguia ficar em sala de aula, em laboratório. Muitos sons me incomodavam já. Então eu tive muitas reprovações por falta, porque já estava com o TCC quase pronto, um produto, enfim. Gente, 95, 96, 97, 98 foram os piores anos com misofonia, que eu não conhecia porque nem sabia que existia misofonia. Eu abandonei a universidade porque eu não conseguia reprovar por falta. Nesse momento, eu tinha muitos pensamentos negativos. Fracasso porque, por mais que eu tivesse condições de fazer universidade, eu não conseguia aprovar por falta. Um desânimo enorme de vontade de não fazer as coisas, fazer nada, nem piano, nem nada. E nesse momento eu achava o mundo era muito agressivo para mim, todo mundo fazia alguma coisa para me incomodar. Então eu fui ficando com muita raiva, muito desânimo. Eu confesso para vocês que deu vontade, quase eu botei tudo a perder. Quase eu levei a cabo de tirar minha vida. Eu não vou comentar muito sobre isso, mas se eu estou aqui é porque não consegui. Aí veio a década seguinte, 2000 a 2005. Muitos empregos que eu pude trabalhar. Nesses empregos, tinha uma coisa importante. Eu tinha uma obsessão por cargo de chefia e liderança. Eu não estava formado em engenharia, mas como eu trabalhava com informática, programação, eu tinha certificações técnicas, Microsoft e de outras. E as certificações técnicas eram válidas nas empresas que prestavam serviços ou na empresa que eu trabalhava que prestava serviços para outras, tipo Vale do Rio Doce e outras empresas. Só que aí eu tinha obsessão com cargo de chefia e quando eu alcançava esses cargos, eu procurava controlar o ambiente para que ninguém fizesse nenhum ruído para me afetar, evidentemente. Só que isso tornava o ambiente ruim para as pessoas. Um ambiente muito inflexível para as pessoas, porque elas tinham que se podar, não foi bom. Nos meus relacionamentos, evidentemente, você se relacionar com uma pessoa que tem hipersensibilidade a ações específicos é complicado. Você tem família e você tem que se relacionar com as pessoas. Eu passei por um noivado desfeito, próximo do casamento, depois eu casei. Durou pouco mais de um ano meu casamento. E nessa época eu excluía muitas pessoas da minha vida, porque eu sabia que elas iam fazer os sonhos que não gostavam. Silviacho, Cladentes, tinha vários outros que não vamos contar aqui agora. Não é interessante. Mas foi uma fase ruim. Não foi pior que a 98, 99, em que eu quase faço uma besteira comigo. Mas foi muito ruim essa década, esse início. Foi tão ruim que eu precisei de um recomeço. E houve esse recomeço. Um novo relacionamento. Eu comecei a pensar melhor. Poxa, eu tinha tanta habilidade, tanta inteligência para pesquisar, mas eu estava perdido com a raiva, a agressividade, com ódio às coisas. Tudo isso porque eu não conseguia ficar nos ambientes, porque as pessoas produziam sons, ou sons de pássaros, ou sons de, enfim, cães, ou crianças gritando. Nem todos eram meus gatilhos, mas só para exemplificar.
Então, eu comecei uma nova faculdade. Eu consegui, principalmente porque era ensino à distância, era EAD. No ambiente de trabalho, eu estava bem estabilizado. No ambiente de programação, as pessoas trabalhavam mais ou menos em silêncio. Tudo bem que tinha gente que trabalhava batucando. E conseguiam produzir melhor que eu batucando, que é pior. Esse batucar me atrapalhava tanto que foi meu último gatilho da minha coleção de gatilhos, de sons que incomodavam, esse foi o último. Percussão de mão. Pessoas batendo em mesa, batendo... Mas assim, me afetava mais quando eu estava trabalhando. Eu ficava com muito ódio porque eu não conseguia me concentrar. Às vezes a pessoa que fazia isso me irritava em fazer em qualquer lugar. Às vezes não. Mas esse som me incomodou muito. Foi quando eu passei a utilizar mapas mentais. Isso aqui que vocês estão vendo é um mapa mental. Eu estou explicando toda a minha história num mapa mental que eu posso fazer relacionamento, que eu posso criar nós, enfim. E eu utilizei esses mapas mentais e mais uma disciplina chamada pensamento sistêmico para começar a me entender por que isso me afetava ou quais eram as causas. Foi aí que eu comecei, assim, pelos idos de 2010, 2011, começar a estudar neuroanatomia funcional. Isso mesmo. Fiz engenharia, fiz administração, que foi minha formação, mas eu comecei a estudar neuroanatomia para ver se eu achava alguma coisa que indicasse meu problema. Foi aí que eu esbarrei no manual de neuroanatomia funcional do Ângelo Custódio, eu acho, do Centro de Custódio, Ângelo Machado. Síndrome talâmica. Ele dá um exemplo, uma pessoa que ao ouvir hinos de igreja começa a sentir umas dores não específicas, uns incômodos não específicos. Isso era síndrome talâmica. Comecei a estudar síndrome talâmica e pelo fato de achar, poxa, é isso já comecei a me sentir melhor. Gente, se sentir melhor, por conhecer que pode ser esse problema, diminuiu bastante os incômodos, porque a ansiedade diminuiu um pouquinho. Ainda tinha muita raiva, muito sentimento negativo na hora que eu vi o sonho, eu queria fugir, me contraía, mas pareceu que diminuiu um pouquinho só de eu saber. Então eu comecei a investigar. Entre 2011 e 2016, eu já tinha uma vida mais estável. Eu estava com outro relacionamento, eu era uma família, minha filha nasceu em 2013, Lívia. A Lívia é um dos pilares da minha cura. O amor que eu sinto por ela me ajudou bastante. Estudando, eu comecei a descobrir o seguinte: quando eu tocava piano e me concentrava, eu conseguia tocar sem olhar no piano, nenhum som me afetava. Isso eu já tinha percebido antes, mas eu comecei a investigar isso. Foi o que eu fiz. Eu comecei a usar o piano para tentar tirar aquele incômodo com os batuques. Como eu tinha atenção focada no piano, o que eu fazia? Eu gravei o som do meu ambiente de trabalho, estava no grupo, numa grande empresa, e eu gravei os sons do pessoal batucando lá. Em casa eu botava esse som no volume mínimo e eu tocava piano e aumentando aos poucos. E aumentava, e aquele som não me perturbava porque eu estava tocando piano. E fiz outra coisa, eu comecei a usar ruído branco, desta vez aplicativos e não circuitos de celular que geravam, e eu mixava o ruído branco, um décimo som, me incomodava. Eu não percebia, aí aumentava. Depois de algum tempo, e eu levava o som do piano no volume e ficava no ambiente de trabalho ouvindo os sons que eu tinha como evitar, porque eu tinha que conversar, mas no som baixo o piano. Então aquilo, depois de um mês mais ou menos, comecei a não me incomodar mais com o som de batuque, de mãos. Então eu comecei a desensibilizar, porque meu foco no piano, eu fui treinando esse foco no piano para não focar no som que me incomodava. Essa foi a primeira vitória minha. Aí, pesquisando tópicos de terapia cognitivo-comportamental, que tem 2 princípios que me ajudaram bastante. O primeiro princípio, você tem pensamentos automáticos que você não percebe. E esses pensamentos podem ser negativos. E eles podem ajudar a aumentar a emoção negativa ou disparar simplesmente reações de pânico ou sentimentos contrários, ou me tornar negativista, no caso, pessimista, melhor dizendo. Eu fui estudando tudo em mim que me tornava assim. E a outra coisa é o chamado famoso distorções cognitivas. São aquelas formas de pensar
Ah, tudo vai dar errado. Ah, não vai dar certo, né? Já sou negativo e estou maximizando o pessimismo. Ah, eu não sou bom em nada. Então, tudo isso, junto com pensamentos automáticos, podia estar também por detrás. E eu fui investigando isso. E ao investigar terapia cognitiva comportamental, o TCC, que é a abreviatura, eu esbarrei finalmente no artigo que falava a palavra misofonia. Opa, misofonia! Fui ler os sintomas. Não, peraí. Sons específicos. Tudo aquilo eu descrevia, era parecido à síndrome catalâmica. Catalâmica não, talâmica. Só que a misofonia descrevia mais, porque eu não sentia a dor com os quatro dos dentes. Eu sentia um incômodo que eu não conseguia descrever, uma raiva. Eu me sentia violado a minha integridade quando eu via aquele som. Só o assovio que fazia uma dor ainda no ouvido direito. O avondinho inflamou quando eu tirei as amígdalas. Mas assim, misofonia descrevia o termo. E eu comecei a estudar misofonia. Aí então chegou nos 2 últimos anos mais emocionante da minha vida de misofonia. Em 2017, eu fui buscando todos os artigos acadêmicos. Eu fui lá na Biblioteca Virtual de Saúde, Viver Saúde, misofonia ou misofônia, botei os termos. Na época eram 35 estudos, agora são 62. E eu fui lendo um a um. Um é de psicologia, outro era de fonoaudiologia, um de otorrino, enfim, outro ligado a estresse pós-traumático, outro de autismo, enfim, tudo relacionando ações. Eu fui estudando. Nesse período, em abril, eu entrei em um grupo de apoio, na época era misofonia português, atualmente é misofonia síndrome. Comecei a participar como membro, mas depois, voluntariamente, eu comecei a ajudar as pessoas no grupo. Como? A pessoa falava uma coisa, meu Deus, por que será que acontece isso? O som tal, assim, olha, o estudo tal indica, a hipótese. Eu começava a tentar colocar na pessoa que existe uma hipótese, uma explicação, porque se aquilo, só de eu saber aquilo, eu melhorava os sintomas, podia também as pessoas passar pelo mesmo processo de melhorar ao saber. E comecei a publicar informações com mais profundidade, ou seja, eu lia mais artigos, eu não estava tão leigo, também ler neuroanatomia funcional e outros tópicos de medicina, não estava tão leigo mais, né? Ler TCC, todos os princípios, não estava leigo também, tão leigo em psicologia comportamental. E eu comecei a participar até que surgiu a ideia, conversando com outros moderadores, de nós criarmos a Associação Virtual Brasileira de Misofonia. Eu criei um site, nós criamos o site lá e comecei a publicar essas informações lá. Desde setembro, nós começamos a pensar em participar um dia da misofonia, ou um mês. Aí fomos convidados pela doutora Tani Gran Sanches, que criou o Novembro Laranja, da campanha do Zumbido, que nos convidou para sugerir o dia 12 o dia para a campanha. Sem medo de me expor desta vez, eu fui para a campanha. Fizemos lives, eu me expus, enfim. Eu não estava mais preocupado que as pessoas soubessem que eu tinha misofonia, porque eu tinha um problema e eu tinha que enfrentar. E tem que ter coragem, porque há um preconceito muito grande. No ambiente de trabalho, principalmente competitivo ou muito machistas, as pessoas não entendem isso, elas veem como teu ponto vulnerável. Ah, ele vai surtar se eu surfiar, se eu arrastar, se eu... Enfim, e eu me expus. Eu me enfiei de cabeça na misofonia, comecei a expor e ajudar as pessoas. Nisso eu comecei a usar várias técnicas que eu fui aprendendo para reduzir os efeitos. A terapia cognitivo-comportamental, que antes eu usava os tópicos, estudava e analisava, eu procurei um psicólogo, terapeuta comportamental, que pudesse já usar esses fundamentos e aplicar em mim e ver várias técnicas. A minha médica otorrino, ela também, para minha felicidade, aplica acupuntura. Então ela aplicava um ponto aqui no antitrago da orelha esquerda, acho que eu inverti aqui a imagem, deve ser direita aí, à esquerda, que, nossa, tirava a ansiedade, me relaxava, e com isso retardava a irritação. Às vezes eu ouvia o som que me irritava, mas eu tinha um delay, um tempo aí, e às vezes eu conseguia controlar isso. E passei a usar muito respiração 4x4, aquela famosa respiração, inspira 4 segundos, expira 4 segundos. Tem vários motivos, toda uma fundamentação científica, porque isso ajuda a gente. Desde a oxigenação de áreas cerebrais, tem estudos com autismo principalmente, que mostram crianças em
que foram colocadas em câmeras bariátricas, onde aumentam a concentração de oxigênio, reduziram efeitos de intolerância auditiva. Tem outros estudos também. E fora que, quando você tira a respiração do automático, você começa a pensar nos teus pulmões, a tua atenção começa a vir para cá. Então, a tua amígdala cerebral, onde reage ao som com intensidade, com emoção, você começa a desviar a tua atenção para cá. Então, respiração 4x4, acupuntura, tópicos TCC, tudo isso foi reduzindo. Teve um dia que eu publiquei no grupo, acho que não coloquei aqui a foto, não coloquei a foto. Deixa eu ver aqui que eu pulou a informação. Deixa eu ver se eu coloquei. E, assim, ponto importante, ressignificar. Eu odiava muita gente. Tinha raiva de muita gente. E as pessoas que eu mais odiava eram as que mais me afetavam, ou eu tinha mais raiva. Eu passei a ressignificar isso, gente. Odiar menos, ter menos raiva. Porque essa raiva do som da pessoa, ela fortalece o efeito. Se você combate essa raiva, você começa a tirar do efeito essa reação de desconforto. Isso mais todas essas técnicas aqui. Aí eu tive uma redução gradual. Eu comecei a me expor em ambientes com sons gatilhos. Eu lembro que em setembro eu tirei uma foto no restaurante onde minha filha tinha um parquinho. 6 pessoas mastigando do meu lado. Expira, inspira. Passou uns 3 minutos, já fazia muito essa técnica. Não foi a primeira vez que eu usei, nem adiantar. Depois de muito treino. Nesse dia, essa técnica reduziu quase todos os efeitos. Eu consegui ficar lá com as pessoas, leve e incômodo, não tinha raiva, não tinha vontade de fugir e fiquei lá. Eu publiquei isso com textão digitado no celular. Porque é o seguinte, o tempo de resposta, ou seja, eu ouvi o som e aquilo me afetou, aumentou. Então, eu conseguia com isso usar várias técnicas, usar minha racionalidade para não entrar no modo de raiva, fugir, enfim, todos nós conhecemos. Então o tempo de resposta passou a não ser mais automático em muitas situações. Bom, aí eu desenvolvi um mapa mental de misofonia, que eu nem coloquei aqui, eu coloquei na outra apresentação. Que eu relacionei, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, vocês vão me permitir. Eu vou duplicar minha tela. E vou abrir um mapa mental, se a minha internet deixar. Nesse mapa mental, tudo aquilo que eu estudei, todos os eventos de misofonia, reportagens, pessoas que eu comecei a analisar. Vou fechar esse aqui para abrir o meu mapa. Será que deixa eu abrir? Não deixou ainda. Tá, deixou. Então vou abrir o mapa agora rapidinho para vocês. Misofonia Map. É um mapa gigantesco. Que desde 2017 para cá eu comecei a elencar, linkar, relacionar tudo a misofonia. Estou ouvindo ele aqui pequeno. Eu vou expandir esse mapa. Deixa eu de novo ampliar a página aqui. Pronto. Vou abrir esse mapa. Vou expandir aqui todos os níveis. Leva um tempinho, pronto. E é gigantesco, gente. Olha só, os estudos, pessoas. Vocês estão vendo aqui, são todos os estudos de misofonia que eu fui encontrando tudo relacionado à intolerância e tudo que diminuiu essa intolerância. Câmera bariátrica, sobressalto auditivo, hiperacusia, alguns estudos publicados, vários publicados, assimetria cerebral, enfim. Oxigenação hiperbárica, que fundamenta um pouco a respiração 4x4, tudo isso aqui eu fui utilizando para a misofonia. Deixa eu voltar para lá antes de encerrar. Hoje eu estou apanhando. Então esse mapa mental, ele foi fundamental para mim começar a entender melhor, e quanto mais eu entendia as técnicas, mais eu entendia o que podia ser e não podia ser, menos sensível ao som eu estava. Já tinha tirado o som de percussão, já estava reduzindo o som de mastigação, o assovio era difícil ainda. Aí entramos neste ano. Bom, neste ano, melhoria gradual, mas ainda o assovio estava incomodando. Mas aqui eu comecei a publicar a imagem, eu com crianças gritando no meu ouvido para dizer que eu estava cada vez menos sensível. Eu publicava no grupo, algumas pessoas não gostavam, mas eu não colocava o som. Mas para indicar o seguinte, o problema não é a criança, né, o grito dela.
problema é misofonia ou hiperacusia. Claro que se eu ouvir criança gritando horas seguidas, nem preciso ter nada disso, eu vou estressar também. Mas meia hora, uma hora, alguns minutos, não pode ser algo que vai te afetar. Só misofonia ou hiperacusia vai causar isso, ou o estresse. Ser estressado, qualquer coisa te afeta. E eu usei muito forte a ressignificação que eu estava fazendo. Quanto mais eu ressignificava, menos eu estava intolerante. Até que, meados de abril, eu fui convidado pela Patrícia Santana para participar de sessões do MDR, né? Com um protocolo específico que ela desenvolveu para a misofonia. Não é um MDR simplesmente, é um MDR feito que ela fez para tratar a misofonia. Fui para as sessões. Gente, durante as 2 primeiras sessões, eu estava fazendo anamnese, ou seja, eu estava verificando se eu era depressivo, se eu era, posso dizer, dissociativo, esquizofrênico, ansioso, eu falei hiperbárico, hipertenso não, hiperativo, enfim. Porque eu tinha que ver se eu estaria habilitado a fazer esse protocolo. Poderia não estar. Se eu fosse dissociativo, com esquizofrenia, por exemplo, eu teria que tratar isso antes, enfim, tratando. Então, eu não poderia simplesmente começar a fazer a sessão. E nas 2 primeiras sessões, que ela nem começou realmente a entrar a fundo, eu já não estava percebendo alguns sons. Eu moro em casa, em apartamento, ou locais, enfim, alguns sons não me afetavam nessas 2 sessões. Após. E depois de um mês, gente, todos os sons, nem o assovio estava me afetando. Eu não vou contar aqui o processo do MDR, vocês podem pesquisar, até porque é uma técnica específica. Estamos esperando ainda uma live ou um vídeo da Patrícia. Nós estamos fazendo só que faltou energia em casa, foi um problema. Por isso que eu gravei esse vídeo. Não queria fazer a live, podia faltar energia, e enfim. Cessaram. Eu passei maio sem escutações, larguei o fone de ouvido. Gente, parecia que o mundo estava mais silencioso. Como assim silencioso? É que eu usava fone de ouvido, 40 anos, um volume acima do volume dos que me incomodavam. Então eu estava usando o fone de ouvido alto. Esse fone de ouvido alto foi causando trauma acústico, então eu fui tendo perda auditiva. Enfim, tirei o fone de ouvido, pareceu mais baixo tudo para mim. A minha percepção. A minha vizinha tem o toque-toque do sapato dela, que era alto, não me incomodava tanto isso, só se estivesse trabalhando no computador. Seria igual o toque-toque de mão. Gente, ela não mudou o toque-toque, mas para mim parece que quase não percebo, ou é muito baixinho. É porque a minha atenção ao toque-toque era tanta que eu ouvia como se fosse um volume alto. Não era ela que estava toque-toque-toque, era minha mente, meu cérebro, o que fosse estava fazendo eu perceber mais alto. Eu não percebia quase não percebo. E assim, eu não estava nem mais usando o 4x4, não estava percebendo alguns sons. Alguns estavam incomodando, mas foi diminuindo. Aí passei por uma nova etapa, sem misofonia. Aos 21 dias fui a um circo, Globo da Morte, minha filha chupando pirulito, assovios, todos os sons possíveis. Teve LOL, teve Peppa Pig, enfim, teve Transformers. Todos os sons possíveis estavam ali, todos os gatilhos, não estava incomodado. Bom, a partir daí eu criei um portal, eu comecei a pensar, não, poxa, eu não consigo lá no grupo do Facebook levar isso, porque é um grupo muito heterogêneo. Eu pensei, e se nós fizéssemos fóruns, ao invés de um grupo com todo mundo junto? Não, bora segmentar. Então eu comecei a criar um portal de gestão do conhecimento em misofonia, que eu não vou mostrar aqui, eu vou colocar os links dele. E é isso, gente. Não foi o MDR que me tirou do zero. Eu já vinha reduzindo isso, eu tinha perdido gatilhos. Só que o MDR acelerou para mim. Funcionou porque eu já estava ressignificando todo dever de casa, como diz a doutora Tani na palestra. Eu era o paciente perfeito, o paciente que faz o dever de casa, que aceita. E eu fiz isso, gente. Há 20 anos atrás eu sofria de misofonia, ficava num sentimento negativo, no ódio. 4x4. Foi mudando tudo para mim. Então, essa é a minha história. Vocês pensam que 40 anos sofrendo não é pouco, não é mole. Perder faculdade, perder relacionamentos, casamento, perder empregos, sofrer, não é mole. Então, o que eu posso dizer para vocês, entendam o que é misofonia. É muito além de ódio aos sons, aversão. Comece a entender profundamente o que é misofonia.
Comece a perceber em vocês o que pode ter causado em mim, se eu resumir, alguns gatilhos estavam relacionados a traumas. Nós surgiram a meu irmão naturalmente, mas tinha uns traumas que eu não lembrava, eu tinha 1 ano de idade. Durante a sessão da MDR, eu consegui resgatar isso. Então, trauma que eu não lembro, como é que eu vou tratar isso? Então, tem que ter técnicas que te ajudem a chegar nessas fases. Então, eu recomendo que vocês entendam o que é TCC, o que é MDR, neurofeedback que te ajuda a desfocar dos sonhos, a acupuntura que te ajuda a baixar a ansiedade, a respiração 4x4 que é de graça. Você pode fazer a qualquer momento, mas tem que treinar. Não adianta chegar o gatilho e fazer, não. Treina quando estiver bem. Depois, quando você sai de uma crise, tenta fazer. Até você ganhar confiança. Você tem que acreditar nisso. Não acreditar não adianta. Depois treina no momento seguinte que eu vi um gatilho, mas você saiu do local. Para finalmente chegar onde eu cheguei. Eu cheguei aqui antes de MDR, de curar totalmente. Eu já estava lidando e não sentindo incômodo com a mastigação. Pense nisso. Bom, meus amigos, o que eu tinha que dizer era isso. 40 minutos. Ficou grande a live. Na verdade, foi a gravação. Fiquei com medo de faltar energia. Deu tempo para vocês fazerem perguntas. Eu não sei se são tantas perguntas para eu fazer uma live ou responder lá em texto. Mas aí, vai ficar esse meu relato para que vocês façam outras perguntas, vejam depois. Mostrem para os seus parentes, mostrem para os seus amigos. Mostrem. Assim, não é fácil você se expor como eu me expus. Mas quando em 2017 eu decidi me expor para ajudar os outros e me ajudar, deu certo. Então é isso. Boa noite para vocês. Desculpe o tempo, eu vou ver se eu consigo cortar um pouquinho, porque tem uma gravação. Mas até as próximas.